Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, estamos juntos novamente para o nosso Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto também com a espiritualidade superior, para que a gente consiga fazer esse Evangelho com muito amor, com muito carinho, e que assim a gente consiga trazer paz, harmonia para dentro dos lares de todos vocês que nos escutam, assim como o nosso também. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual, é essa sintonia que acontece entre a nossa vontade, de fazer a diferença dentro de nossas casas e com a ajuda, é claro, total, da espiritualidade que nos acompanha, que nos ajuda sempre. Então não tem nenhum problema em fazer sozinho. Já aproveitando e respondendo aqui, o Lucas Oliveira, ele pergunta, porque ele faz na segunda-feira e gostaria de fazer na quinta para nos acompanhar. Isso pode ser feito sim. Quando vocês quiserem modificar o dia do Evangelho de vocês, é só conversar com a espiritualidade, porque eles têm um compromisso com a gente, assim como nós temos nossos compromissos diários aqui, terrenos, eles também têm o compromisso de estar dentro do nosso lar, a partir do momento que a gente fala a data e a hora e que a gente começa a fazer esse Evangelho. Então, para que isso possa ser modificado, é somente fazer uma prece, conversar com a espiritualidade, dizer que a partir de tal dia, vai ser então o Evangelho de vocês. Mas não esquecendo, é sempre uma vez na semana, tá, pessoal? Posso aproveitar também, Nete, aqui que a Luísa Souza, ela falou que comentaram com ela que era bom fazer, ela faz sozinha, que era bom fazer o Evangelho em voz alta para poder ajudar os espíritos necessitados, mas só que agora ela está escutando com o fone de ouvido, se isso não estaria atrapalhando os necessitados, que estariam em volta. Olha, realmente, alguns espíritos não conseguem ler nossos pensamentos, entrar na sintonia. Alguns não têm essa possibilidade. Alguns são até impedidos de fazerem isso, mas outros não têm mesmo essa possibilidade e outros têm tranquilamente, acompanham, veem o nosso pensamento. O nosso pensamento é uma forma de comunicação e muito forte. Basicamente, ela é tudo no plano espiritual. Tá? Mas assim, não se preocupe. Se para abafar os barulhos, para você se isolar, se concentrar, o fone de ouvido é a melhor alternativa, não tem problema. Quando você estiver fazendo o Evangelho, os espíritos que estão contigo, e se tiver algum necessitado em volta, que foi trazido por eles providenciarão o entendimento do que está sendo feito. Porque todo o Evangelho ele já emana automaticamente uma energia diferente no lar onde vocês estão. E isso, às vezes, já ajuda um espírito que esteja precisando dessa energia, Porque às vezes ele está tão debilitado que a energia boa já faz com que ele se fortaleça, E eles traduzem ou passem aquilo que está sendo mencionado para que isso possa orientar, ajudar ele de alguma forma. Então, não se preocupe, fique tranquila, dê a sua sequência, E quem faz sozinho,
Se você não sente necessidade de falar em voz alta, tudo bem. Eles providenciam um auxílio para outro. Mas se você também se sente mais à vontade falando, como quiser. Assim como os comentários. Alguém disse alguma coisa a respeito de se não se sentir à vontade quando está fazendo o evangelho para fazer os comentários. Na verdade, o comentário, quando vocês fazem sozinho, é uma reflexão que vocês estão tendo na hora. Imaginem aí que vocês estão com outros espíritos e vocês estão conversando sobre o que vocês entenderam. Olha, eu li um texto agora, não necessariamente o texto tenha que ser do Evangelho segundo o Espiritismo, é um texto que tenha que ser, digamos assim, de conteúdo elevado, né? Pode ser outros livros espíritas, mensagens positivas, né? Isso tudo podem ser os textos a serem lidos. Aí vocês fazem reflexão pensando no texto. Entenderam? Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui ao nosso início, né, do Evangelho, vamos agora, então, esquecer de todos os problemas que tivemos durante a semana, durante esse dia. E vamos agora, então, entrar em sintonia com Deus, com a espiritualidade superior, pedindo que seja um evangelho de muito amor, de muita paz, e que tudo que for lido possa ser entendido por todos nós, e que a gente consiga manter nossas vibrações boas durante a semana, até o nosso próximo encontro. Vamos então agora à nossa prece. Hoje eu leio a prece que o nosso querido Antônio Carlos, do Editorial do Bem, colocou ali pra gente. Então, o nosso agradecimento, Antônio Carlos, e a gente compreende perfeitamente que tu esteve ausente, né, por um tempo, porque todos nós passamos por diversos momentos e problemas e, né, e temos que resolvê-los. E temos que resolver sem problema nenhum, tá bom? Então ele escreve assim: Pai, perdoa por todas as vezes que repito meus erros, meus milenares erros. Ainda luto comigo mesmo por não compreender direito ao que vim fazer neste mundo. Mas mesmo ainda errando, já não sou o mesmo do passado. Pai, é apenas um pequenino passo no resgate de meus enganos o que tento agora, mas um salto imenso daquilo que fui no pretérito. Já entendi que a culpa não constrói e que só a responsabilidade assumida pode resgatar. Pai, perdoa minha falta de jeito com minha fé. Ainda não descobri onde se esconde meu pensamento fugitivo quando oro. Desculpa, gente, é que está escrito aqui. Quando oro a ti. Só sei que voa por paragens de sonho aonde te encontro na beleza da tua paz, mas não te vejo. Talvez ainda não tenha olhos de ver ou méritos de entender o que significa perceber tua presença. E aí te procuro em todas as flores, nas maravilhas da imensidão do mundo que não tem mãos humanas por criadoras. Pai, perdoa, sou teu filho, porque assim me fizestes, mas sem mérito ou desculpa para tanto equívocos, me justifico no hercúleo esforço de ser apenas um pouco melhor que a mim mesmo no instante imediatamente anterior. Perdoa-se pouco, mas é o máximo sem culpa que posso. Pai, ainda assim, sinto que tu me ama, pois que se assim não fosse, não serias Pai nem Deus. E como sei? Ainda estou aqui com minhas dores, que são as provas vivas e fiéis, consistentes de que posso me curar. Minhas diletas amigas, companheiras desta luta,
que hão de ter fim um dia. Pai, como eu não sei, mas sei que saberei, pois que essa esperança que insiste em me fazer crer só pode ser obra do teu amor por mim. Obra que me conforta, que me suporta quando eu mesmo não consigo, que me carrega no colo e que insiste em me afagar até conseguir extrair-me um tímido sorriso. Pai, que minhas preces possam ser ouvidas por ti, que elas possam ser mais plurais que as singulares de agora, porque todos somos uma só coletividade. Pai, vela por nós, para que velemos uns aos outros, para que possamos dar sentido a tudo que esperas de nós, até o último iota, e para que não sejamos mais o grão de areia que destoa da harmonia dos universos. Pai, que assim seja, do meu coração para o coração de vocês. Antônio Carlos. Muito bom. Muito obrigada, então, Antônio Carlos, pela colaboração, de ter nos mandado, então, essa prece. Mandar uns óculos também para a Janete. Vamos agora, então, a nossa leitura, né? Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição um pouco mais moderna, então fica mais fácil o nosso entendimento. Mas quem não tiver esse pode nos acompanhar pelo Evangelho Antigo. Estamos então dando continuidade do capítulo 27 e do item agora é o item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar de que maneira o pensamento é transmitido. O pedido que é feito através da prece pode ser atendido por um espírito que recebe o nosso pensamento ou vem ao nosso encontro para atendê-lo. Para que possamos compreender como o pensamento é transmitido, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, envolvidos no fluido cósmico universal, que ocupa todo o espaço, assim como a atmosfera envolve toda a Terra. O fluido cósmico universal está presente em todos os mundos e é a matéria-prima para a composição de todos os corpos e de tudo que conhecemos, desde os minerais, vegetais, animais e o ser humano. Assim como o som se propaga através do ar, o pensamento se propaga através do fluido cósmico universal e é impulsionado pela ação da nossa vontade, porém com uma diferença. As vibrações no ar atingem uma determinada distância, enquanto que as vibrações do fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, esteja ele na Terra ou no espaço, forma-se uma corrente de fluidos entre os dois, e o pensamento é transmitido de um para o outro, assim como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluidos dependerá da força do pensamento e da vontade de quem faz a prece. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem suas inspirações. Os encarnados, mesmo à distância, também podem utilizar a força do pensamento e da vontade para estabelecer comunicação, utilizando a mesma corrente fluídica. Essa explicação é para aqueles que não compreendem a utilidade de uma prece feita com sentimento e que venha do fundo do coração. Também tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar o seu efeito compreensível, mostrando que ela pode realmente atingir os seus objetivos, porém estará sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas e a quem cabe tornar a sua ação eficaz.
Bom, eu acho que todos os que têm dúvidas sobre prece deveriam de reler esse item várias vezes, né? Como é que ela chega até as pessoas, por onde passa, qual o caminho. Então, eu já vou aproveitar, eu já vou responder aqui a uma pergunta feita pela Marta Ferreira de Jesus, né? Na qual ela comenta, né, que sabe que quando a gente pensa numa pessoa que desencarnou, fala dela ou cita ela, ela vai receber essa energia, vai receber esse pensamento, né? E ela perguntou se quando a gente pensa numa pessoa que era ruim e fala coisas ruins da pessoa, ela também vai receber? Essa seria a pergunta, né? Bom, você viu agora aqui a resposta, né? Só que é o seguinte, vamos lá. O pensamento da gente com relação aos desencarnados, ele segue o fluido cósmico, que praticamente está em todo lugar. Então, nosso pensamento vai longe no plano espiritual, muito longe. Nós é que limitamos eles a uma distância, ou a um ser, ou a algum fato, tá? Mas o pensamento vai longe. É a força mais poderosa, os espíritos sempre comentam isso, né? Que é a força mais poderosa de comunicação. Eu já até falei com vocês, nós, né? E vocês vão ouvir isso também em alguns centros espíritas, né? Que fala assim, que a gente às vezes não consegue conversar com um outro encarnado no qual a gente está magoado, né? Está triste, mas recomenda-se que por pensamento você inspire bons, né? Bons pensamentos para aquela pessoa, emane bons fluidos para ela, principalmente se você se sente querendo se corrigir com essa pessoa, tá? Querendo se acertar com ela. Aí você emana aqueles pensamentos positivos, fortes, eles vão chegar até aquela pessoa, vão trazer uma paz, ou no mínimo, porque nós temos que respeitar também o sentimento da outra pessoa, que pode estar muito contrariada, tá? E não querer nenhum tipo de contato com a gente, ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. Então pensem, os bons espíritos estão ali, eles vão ter essa noção do pensamento que está circulando, tá? Mas como o próprio texto fala, né? Tudo passa pela vontade de Deus. Então muitas vezes a gente pensa coisa ruim, sabe? Muitas vezes a gente pensa coisa ruim e realmente isso afeta outras pessoas. Se for autorizado aquela pessoa ser atingida por algo, tá? Por um aprendizado, por um momento que ela está passando na vida, por uma necessidade de evolução. Só que automaticamente, quando você manda um pensamento ruim para alguém, ele volta para ti na mesma intensidade, tá? Então estejam para ação e reação. Você vai receber a mesma energia que você emanou, né? Você está carregado dessa energia ruim, você está passando para outra pessoa, tá? Se essa outra pessoa estiver bem sintonizada, ela não vai receber essa energia ruim. Ela vai estar protegida e amparada. Mas vocês vão se sentir mal, porque bateu lá na proteção, voltou para vocês e vai afetar vocês na intensidade do que vocês pensaram e emanaram. Por isso, cuidem os pensamentos de vocês. Quando a gente está fazendo uma prece, nós estamos trabalhando com o pensamento. E muitas vezes a gente faz aquele nosso pensamento ele ser totalmente intencional, né? Manipulando. Por isso que aqui é dito no texto, né, que nós temos que saber tomar cuidado em cuidar as coisas materiais com as coisas espirituais, porque o pensamento nosso pode não fazer essa divisão e misturar tudo,
mas intencionalmente, né? Às vezes a gente pede coisas assim que são absurdas, né? Materialmente, e não pede aquelas coisas que seriam mais relativas ao nosso espírito, tá? A necessidade do espírito, porque eles estão para nos cuidar na parte espiritual, eles não têm muito o que fazer na parte material, porque depende tudo da nossa ação. Eles nos inspiram a ação através do pensamento. A comunicação dos espíritos, na maioria das vezes, é por pensamento. Você consegue se dar bem na vida porque tem um pensamento positivo. Você atinge degraus por pensamento, por vontade. Você se torna grande porque o teu pensamento está grande. Então o teu pensamento te leva, ele te arrasta para frente, porque ele faz parte da energia. Lembra que no Espiritismo a base de tudo é cuidado com o que você está pensando, porque você vai atrair para você. Se você estiver pensando maldade, coisas ruins, você vai atrair espíritos ruins, porque o fluido cósmico está em toda parte e o teu pensamento, mas olha, navega tranquilamente no fluido cósmico, fluido cósmico em qualquer lugar, em qualquer ponto, tá? Então imagine, vai automaticamente quem pegar, quem sintonizar, quem ver, onde cruzar aquela linha, vai atrair. Ele vai seguir uma linhazinha até vocês. Então prestem bem atenção com o pensamento. Querem entender um pouco mais da prece? Leiam o item 10. A transmissão do pensamento. E a partir de agora norteiem o pensamento de vocês, tá? Para que vocês prestem atenção naquilo que vocês estão pensando, naquilo que vocês colocam na mente de vocês, naquilo que vocês... Às vezes a gente fala uma coisa, mas pensa outra. Já notaram isso? Né? A gente cansa de falar uma coisa e pensa noutra. O que vem? Vem aquilo que foi pensado. Porque aquilo é muito mais forte. Então a vida só faz sentido quando a gente dá um sentido. Nós mudamos agora o ano, correto? Já desejo um ano bom para todos, né? Que todos fiquem bem, melhorem. Mas sempre que a gente muda o ano, o que a gente faz? A gente quer que as coisas aconteçam diferente para nós. Só que a gente faz as mesmas coisas. Só quer que o resultado seja diferente. E isso todo mundo já sabe que não acontece. As coisas se repetem. Se você quer um resultado diferente, tá? Tem que fazer coisas diferentes. E isso não sou eu. Isso é uma frase antiga que funciona. Não sei o que estou dizendo. É uma frase antiga que funciona. Para se obter resultados diferentes, tem que se tomar medidas diferentes, tem que se fazer coisas diferentes. Repetindo a mesma estratégia, vai ter o mesmo resultado. Aí que entra o pensamento. Qual é a força que tu dá para o teu pensamento? Qual é a força que uma mãe tem quando faz uma oração para um filho? É uma boa sintonia, né? Um bom pensamento. Quando a mãe quer focar no filho, gente, vai chegar até ela. Vai chegar até o filho. Esse pensamento dela em relação ao filho é tão forte que vai atingir lugares bidimensionais. E aí simplesmente espíritos vão estar se anexando e vendo. Mas como a gente sabe, né, nada acontece sem a vontade de Deus. Às vezes eles não podem fazer muita coisa, a não ser acalmar a pessoa, a não ser tranquilizar o ambiente, a não ser transformar toda a atmosfera, tá? Porque é para acontecer alguma coisa naquele fato. Faz parte da história daquela pessoa. Nós todos temos a nossa história. A gente não gostaria de ter histórias tristes na nossa família, mas tem. A gente não gostaria de sair desse planeta, mas a gente vai sair. E qual é o bom disso tudo? Dessa força da comunicação através do pensamento? É que nós podemos, mesmo que a gente não escute. Mas agora a gente já sabe que a gente pode conversar com aqueles que já foram, tá? Então, a gente sempre fala aqui, todo mundo que vai falar sobre o espiritismo ou com outras pessoas a respeito, vai dizer a mesma coisa.
Cuidado com o que você fala. Se você ficar chamando a pessoa no desespero, eu preciso de ti, eu quero que tu fique comigo, eu quero que tu volte. Gente, você vai perturbar pra caramba alguém que já está no outro plano. Lá ele já é preparado para estar naquele plano de novo. Ele está voltando para casa, mas é tudo gradual. Então eles se sentem bem. Se vocês verem pessoas que comentam sobre a experiência pós-morte, né? Tiveram lá uma experiência quase morte, e depois elas voltam, elas dizem que sentem paz, sabe, que sentem bem, sabe, querem se livrar um pouco daquela... Poxa, é uma outra situação, a Janete já passou por isso e ela não queria nem voltar mais, ela me contou depois, né? Um dos fatores que ela não queria voltar era eu, né? Era muito chato, mas ela disse que quando estava lá, apesar de toda a luta de coisa, ela foi pro plano, queria ficar lá, não queria voltar, e eles dizendo, não, tu tem que voltar. Tu tem que voltar, porque senão o Júnior vai querer vir atrás e aí vai dar problema aqui. Ninguém quer ele enchendo o saco. Não, é sério, tá? Então cuidado com o pensamento de vocês, porque vocês podem estar perturbando alguém. Tá dando problema, tá dando errado nessa vida, porque ele que trazia sustento, agora ele partiu, ou ela trazia sustento, ela partiu e agora a gente está aqui com necessidade. Façam acontecer. Agora vocês estão aqui, a história continua e ela tem que continuar, isso é a vida. Entendeu? Então façam diferente, façam acontecer a vida de vocês. Olha que texto bom ali, né, que o Antônio Carlos colocou, né? Uma oração assim, uma prece, uma reflexão que é inspiradora, né? A gente olhou ali, nossa, né? Pô, entenderam? É isso que vocês têm que fazer. Trabalhar o pensamento para que seja dessa forma. Pô, foi que nem com alegria que a gente viu ali, né, que o Alex Vendas, né, comentou que ele ajuda os da rua, faz parte de um grupo que os moradores de rua, né, que são os irmãos da rua, e que arruma brinquedos, entrega. Isso é legal. Já fizeram diferente, a coisa já aconteceu diferente, e tem inúmeros casos que a gente escuta, que a gente ouve, tá? Então o pensamento, ele é tudo. Quando vocês forem pensar em alguém que já partiu, já desencarnou, pensem só coisas boas. Pensem só coisas boas. Deem força para aquela pessoa, porque se tá ruim aqui pra gente sem eles, para eles também tá ruim sem nós lá, né? Eles têm que ser acalmados, têm que ser tranquilizados para poder dar sequência, né? Por que sequência? Lá eles explicam, calma, daqui a pouco vocês vão estar juntos. A mesma coisa a gente diz aqui, calma, daqui a pouco vocês vão estar juntos. O tempo, deixa o tempo passar, o tempo é o melhor remédio. E lembrem-se da força do pensamento, lembrem-se da oração, lembrem-se do que vocês podem fazer. Com isso eu encerro meu comentário. Vamos então agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, o auxílio para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, que eles atendam a todos que precisam neste momento, a todos que pedem preces, aqueles que participam do nosso Evangelho, aos encarnados e desencarnados. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem,
o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa de todos nós seja iluminada com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, que os pensamentos sejam sempre de bondade, de apoio, de auxílio, que possamos entender que a vida ela é uma grande fonte de inspiração para verdadeiros atos de amor. Então que o nosso pensamento esteja dentro desses planos de fazer coisas diferentes, até para que a gente possa modificar, mudar. E que as orações de vocês sejam atendidas, conforme a vontade de Deus, quando nós vimos agora. E que todos, mas que todos mesmo, sejam abençoados com muita paz. Paz no coração, diante de todos esses conflitos da vida, diante de toda essa tribulação. Nós estamos aqui, nós estamos na linha de frente, nós estamos aqui com as ferramentas que nos foram dadas, porque são as ferramentas necessárias para a nossa evolução. Então ninguém está com mais ou com menos, cada um está com aquilo que devia de estar, e às vezes a gente não utiliza todas as ferramentas. Uma delas é o pensamento, que essa é a ferramenta mais forte que tem. Que Deus abençoe a todos com muita luz e muita bondade. Bom, com isso a gente encerra o nosso Evangelho no Lar, primeiro do ano de 2022. Mandar um abraço aí pro filho do Maurício Hilly, que é o Pedro, está fazendo 10 anos. A Maria da Graça Munhoz está mandando um feliz aniversário para a irmã dela, a Maria Luísa, que faz aniversário amanhã. A Juscelene Batista da Rocha. Meu irmão também faz aniversário amanhã, viu? Jorginho, então um abraço para ele. Jorginho tem 2 metros e pouco de altura. Só tem o nome de Jorginho, é Jorjão. A Juscelene Batista da Rocha está mandando um abraço para o vô Aniano. É Aniano ou Ariano? Acho que é Aniano. Que faz aniversário 1º de janeiro. Parabéns em nome de todos que estão aniversariando. A gente deseja a todos muita alegria, muita festa, que muita paz. A paz é mais importante, não tem coisa melhor do que deitar de noite na cama e poder relaxar e descansar. Oi, Nice Mangabeira, Ela sempre fala desse oi. Salve, Lico. Também mandamos aqui um abraço para as pessoas que participam conosco. Joaquim Vieira Magalhães, a Fábia Alegrance, a Cleide Pagnoni, Jadir Valadares, e a esposa Eliana, então Jadir Valadares, a esposa Eliana, Eliette Franca e não França, desculpa. A Denise Silvestre, Andréa Marques, a Neide Bahia Braga, o Genivaldo, do RP4, Margarete Aquino, Joaquim Vieira Magalhães e todos que sempre estão ali com a gente. Obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana a todos vocês, muita luz, muito amor, e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Até o nosso próximo encontro. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento
buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br